Amigos, meu nome é Vinícius Talon e recentemente foi publicada a Lei número 13.641 de 2018, que criou um novo crime, criou a conduta consistente em descumprimento de medida protetiva. Ela alterou a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, para prever esse novo crime, cuja tipificação consiste no descumprimento, portanto, o crime de descumprir uma ordem judicial, uma decisão judicial que aplica uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. Daí, essa tipificação veio agora no artigo 24A da Lei Maria da Penha. A lei aprovada, já publicada e já valendo, passou a valer a partir do momento de sua publicação, incluiu esse artigo 24A na Lei Maria da Penha. E se você tem um vade-mecum que não é de hoje, o que provavelmente é a realidade, ninguém tem um vade-mecum que foi publicado hoje, o seu vade-mecum já está desatualizado nesta parte. Agora, se você quer ver o artigo 24A, que foi criado nessa lei, você tem que olhar no site do Planalto ou em outro site que tenha uma publicação oficial. E esse artigo 24A da Lei Maria da Penha prevê a conduta de descumprir a decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nesta lei, ou seja, na Lei Maria da Penha. A pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. Sendo pena de detenção, a gente sabe que não é cabível o regime inicial fechado. O regime inicial fechado não pode ser o regime do início do cumprimento de uma pena exclusivamente de detenção. Se há uma pena de detenção, foi condenado a uma pena exclusivamente de detenção, o regime inicial tem que ser o regime aberto ou semiaberto, não sendo possível começar uma pena exclusivamente de detenção no regime fechado. E há aquela discussão se poderia, numa pena de detenção, regredir para o regime fechado, e, portanto, o impeditivo seria unicamente de começar no regime fechado, ou se o regime semiaberto já seria o teto das penas de detenção. O que não é importante aqui agora nesta análise. O que nos interessa é que, tratando-se de pena de detenção, o regime inicial é o regime semiaberto ou o regime aberto. O parágrafo 1º do artigo 24A prevê que o crime de descumprimento de medida protetiva não está condicionado à competência do juiz que a defere, que estabeleceu a medida. Significa que não interessa se foi descumprida uma medida protetiva da Lei Maria da Penha aplicada por um juiz da área penal ou um juiz com competência civil. A gente sabe que é possível, por exemplo, que um divórcio, o juiz civil aplique uma medida protetiva da Lei Maria da Penha. Como é possível, da mesma forma, que em uma ação criminal, um processo penal por ameaça, lesão ou qualquer outra coisa, o juiz aplique uma medida protetiva da Lei Maria da Penha também. Significa que tanto os juízes da área civil quanto os juízes da área criminal podem aplicar medida protetiva. Isso é fato, todos sabemos. E para configurar o crime do artigo 24A, basta o descumprimento de uma medida protetiva aplicada em uma decisão judicial. Não interessa se essa decisão vem de um juiz civil ou de um juiz penal. Então, não interessa se a medida protetiva foi aplicada por um juiz da vara civil ou um juiz da vara criminal. Continua valendo da mesma forma e se essa medida protetiva por qualquer juiz aplicada for descumprida, então há esse crime do artigo 24A. O parágrafo 2º do artigo 24A, que também foi incluído pela nova lei, prevê que na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judiciária poderá conceder a fiança, o que é um retrocesso, o que é um grande equívoco. Na regra geral, a gente sabe que o juiz pode arbitrar a fiança, inclusive a pedido da defesa, quando a polícia não fixa essa fiança, e nesse caso há uma pequena confusão do legislador, porque o fato de prever isso daqui, que será muito questionado, fazendo com que apenas a autoridade policial
possa fixar a fiança em caso de prisão em flagrante, não impede, por exemplo, a liberdade provisória sem fiança. Não impede o relaxamento da prisão preventiva em caso de flagrante ilegal. E não impede, e não faz com que alguém fique preso unicamente por essa prisão em flagrante com a impossibilidade de o juiz fixar uma fiança. Por que não impede? Porque a prisão em flagrante não prende por si só, ela é uma pré-cautelar. Ou seja, se alguém é preso em flagrante, terá que se submeter àquela prisão em flagrante, vai ser submetida a uma audiência de custódia ou a uma decisão de gabinete em que o juiz poderá relaxar a prisão em flagrante porque ela foi ilegal, poderá conceder uma liberdade provisória, poderá aplicar uma medida cautelar diversa da prisão ou poderá aplicar a prisão preventiva. E aí, no caso da prisão preventiva, é que aquele indivíduo ficará preso. Ou seja, prisão em flagrante por si só não mantém ninguém preso. O que vai manter alguém preso é a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, esqueceram de avisar para o legislador que essa regra aqui não necessariamente vai deixar todo o poder nas mãos do delegado. Não é isso que vai ocorrer. O delegado, na verdade, pode fixar a fiança, e aqui como se fosse impeditivo para que o juiz fixe uma fiança, mas o juiz pode soltar sem fiança, pois, como já foi reconhecido algumas vezes pelo STF, sobretudo nas composições anteriores, há uma diferença entre a liberdade provisória, que pode ser com ou sem fiança, e a fiança. Tanto que seria possível uma liberdade provisória até em caso de crimes inafiançáveis, pois o que não é possível é fixar uma fiança, mas nada impede soltar. Isso são coisas diferentes, portanto. E aqui eu acredito que não vai ter um efeito prático tão relevante, porque o juiz, ao analisar a prisão em flagrante, que ele deverá analisar, pode relaxar a prisão, pode conceder liberdade provisória sem fiança, aplicar uma medida cautelar diversa da prisão ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva sem se questionar sobre fiança. E vale lembrar que essa nova previsão desse crime tem um fator diferenciado. Pelo seguinte, anteriormente o STJ, em várias decisões, inúmeras decisões, disse reiteradamente que o descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha não é crime de desobediência, aquele lá do Código Penal. O STJ dizia basicamente que descumprir medida protetiva da Lei Maria da Penha não era crime de desobediência porque há uma consequência, que é a prisão preventiva. E tendo a consequência da prisão preventiva e não havendo nenhuma observação sobre a possibilidade de acumular com o processo penal por crime de desobediência, não caberia, portanto, a responsabilização criminal. Em outras palavras, o STJ dizia que descumprir medida protetiva da Lei Maria da Penha é unicamente motivo para a prisão preventiva, se for o caso, e não para responsabilizar criminalmente por crime de desobediência. Afinal, já há uma consequência cabível, que é a prisão preventiva, e não há nenhuma observação, nenhum destaque quanto à possibilidade cumulativa de responsabilização criminal por crime de desobediência. Isso foi decidido, por exemplo, pelo STJ no agravo regimental no RESP número 145-4608 do Rio Grande do Sul. Nessa decisão, o STJ diz, portanto, que descumprir medida protetiva não dá ensejo à responsabilização por crime de desobediência. Diante disso, o que o legislador fez? O legislador resolveu não apenas criar o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, mas também instituiu uma previsão no parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz o seguinte, do artigo 24A da Lei Maria da Penha: não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis, ou seja, é possível aqui, não haverá bis in idem, de certa forma. É possível, por exemplo, que aquele que descumpriu uma medida protetiva seja preso preventivamente e, ao mesmo tempo, responda por esse crime do artigo 24A. Ou seja,
pode cumular as consequências. A consequência, a sanção civil, processual, penal, todas, administrativa. E essa é a grande característica, a grande inovação, na minha opinião, em relação a esse artigo 24A. O legislador foi expresso em admitir a acumulação, ou seja, é possível ser preso preventivamente porque descumpriu a medida protetiva aplicada pelo juiz e, ao mesmo tempo, responder criminalmente pelo artigo 24A por esse novo crime. E acredito que diante daquele entendimento que era pacífico no STJ sobre a impossibilidade de responder por crime de desobediência, é que os legisladores sentiram a necessidade de criar esse novo tipo penal. De qualquer forma, está aí, já está valendo. Sugiro que você leia o artigo 24A da Lei Maria da Penha, porque agora já está valendo para todos, já está sendo aplicado sem período de vacatio legis. E em outro vídeo eu falarei sobre um tema que alguns já levantaram, que é se haveria ou não uma violação ao princípio da proporcionalidade ao prever essa responsabilização criminal para algo que a lei já prevê como hipótese de prisão preventiva. Se não haveria um excesso nessa dupla previsão, tanto da prisão preventiva quanto da responsabilização criminal pelo artigo 24A da Lei Maria da Penha. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, inovações legislativas, prática e várias outras coisas. Então, se inscreva para saber sempre que for lançado vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, um grupo do WhatsApp em que eu estou ali participando com criminalistas do Brasil inteiro, além de você encontrar nesse link artigos, vídeos, cursos de minha autoria, livros que eu publiquei e várias outras coisas. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.